Hoje no Cartório Contemporâneo. Os melhores momentos da Concarte. Tudo isso e muito mais, hoje no Cartório Contemporâneo. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, deu a fala final no evento da Concarte, a Conferência Nacional dos Cartórios e Registradores. Sua palestra se chamou Cartório Contemporâneo, quebrando paradigmas para a evolução do serviço dos cartórios. Vejo aqui inúmeros colegas de profissão, inúmeros amigos, e nessa ordem gostaria primeiramente de agradecer ao meu querido amigo de tantos anos, Hamilton Lima Barros, pelo convite originário que me fez. Vejo aqui meus colegas do Superior Tribunal de Justiça, ambos Gonçalves, Fernando e Benedito, e nessas pessoas eu saúdo todos que estão aqui presentes. É uma noite de festa, um jantar. Prometo que não vou tomar muito tempo, mas trago aqui algumas reflexões modernas sobre a atividade notarial, notadamente no campo do acesso à justiça. Recentemente, a Datafolha fez uma pesquisa que demonstrou dois dados muito expressivos. Em primeiro lugar, a atividade notarial tem 15 mil postos de atuação, o que significa dizer que a atividade notarial está muito mais próxima do cidadão do que a própria justiça. Em segundo lugar, uma pesquisa realizada revelou que, em grau de confiabilidade, além da capilaridade da atividade notarial, em termos de confiabilidade, a atividade dos notários ela vem acima de todas as instituições pesquisadas, inclusive do Poder Judiciário. E eu tributo isso à ideia exatamente de que o cidadão, hoje, ele tem acesso à justiça e esse acesso deve ir além da justiça. E isso tem gerado um novo fenômeno, que é o fenômeno da desjudicialização das questões jurídicas que hoje perpassam por toda a sociedade. Evidentemente, todos sabem que hoje é possível se realizar um inventário, uma partilha num cartório de notas com muito mais celeridade e rapidez do que através da via judicial. O CNJ noticiou há pouco tempo que uma ação de usucapião demorara 3 decênios para que houvesse a citação de todos os confinantes, de todos os confrontantes do imóvel. Ao passo que hoje, com a previsão do novo Código de Processo Civil, é possível se realizar o uso capião extrajudicial, e eu tive a notícia de que o primeiro uso capião extrajudicial foi consolidado no Rio de Janeiro, através do 4º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, que é uma grata surpresa, em muito menos do que um ano. De sorte que, hoje, esse fenômeno da desjudicialização significa dizer que a atividade notarial tem contribuído sobremodo para que haja uma realização da justiça, ainda que fora do campo judicial e, notadamente, no campo extrajudicial. O direito, em geral, hoje, tem sofrido, digamos assim, uma análise diversa do que se realizava outrora. Por mais paradoxal que seja, sempre foi uma conquista do Brasil, através das próprias regras constitucionais, a cláusula pétrea, uma cláusula pétrea significa que só pode ser modificada com uma nova Constituinte, de que o Brasil oferecia o acesso à justiça a todo cidadão. Mas a realidade é que, em razão desse acesso irrestrito, o Brasil hoje tem 200 milhões de habitantes e 100 milhões litigam em juízo. E isso, efetivamente, gera o fenômeno de uma duração irrazoável de todos os processos.
o cidadão comum ele não consegue entender como é que a causa dele leva tantos anos para que seja resolvida. E, odiernamente, os estudos que verificam que o processo que foi instituído para dar razão a quem tem num prazo razoável não vem cumprindo essa sua finalidade, razão pela qual os ordenamentos jurídicos vêm instituindo meios alternativos de solução dos litígios. Isso se verifica aqui e alhures, e notadamente hoje, sob um ângulo moderno da análise econômica do direito, verifica-se que o direito deve ser mais simples, menos litúrgico e mais eficiente. E algumas das características dessa eficiência, ela vem traçada por esse novo enfoque, digamos assim, uma nova filosofia do direito, que é a análise econômica do direito em geral. E a análise econômica do direito, ela reclama que o direito tenha estratégias e seja eficiente, tal como o é a economia. A economia é uma ciência empírica, não é tão ancestral quanto o direito, mas ela se vale de estratégias, de matemática, de estatísticas, para alcançar os seus resultados. E assim também hoje o direito tem caminhado sob esse ângulo. Na parte aqui que nos interessa, guardando a brevidade e a necessária profundidade que o tema reclama, eu diria a todos aqui que, através das escolas de Harvard, Sorbonne e Chicago, desenvolveu-se hoje uma teoria da lei e da economia, cada uma delas subsidiando a outra. De sorte que hoje, no mundo, se escreve sobre economia normativa e direito econômico. No tocante à atividade notarial, e sob o enfoque da análise econômica, essa atividade tem, digamos assim, contribuído sobremodo para 3 instrumentos que convergem para a eficiência do direito. O primeiro deles é a duração razoável de um procedimento para solucionar uma questão jurídica. Em segundo lugar, gravita sobre a questão da tutela dos créditos. Em terceiro lugar, que é o futuro da solução dos litígios, que é a conciliação e a mediação. Isso pode parecer uma mera divagação acadêmica, mas, na verdade, não é. Estudos levados a efeitos na Europa e nos Estados Unidos demonstram que o Banco Mundial, no seu ranking Doing Business, leva em consideração o sistema de solução dos litígios de um determinado país. Notadamente, quanto tempo o cidadão demora para obter uma solução, como é que se tutelam os créditos e como é que se resolvem os conflitos através da otimização do ambiente social, através da conciliação. E isso hoje tem se verificado muito presente na atividade notarial. A duração razoável dos processos hoje é um direito fundamental do cidadão, consagrado pela Emenda 45, e que vem, digamos assim, acompanhando todo esse movimento de efetividade da prestação da justiça. E a duração razoável é um reclamo consagrado em todas as declarações fundamentais dos direitos humanos. O pacto, nossa declaração fundamental, que é o Pacto de São José da Costa Rica, a declaração da ONU, a declaração da África de Madagascar, a declaração dos povos muçulmanos consagram que um país que não se desencumbe num prazo razoável da prestação da justiça é um país que tem uma justiça inacessível. E as estatísticas demonstraram, inclusive falecido e saudoso professor Mauro Capelletti, que morreu em Verona em 1999, que lavrou uma das maiores obras sobre acesso à justiça, ele revelou que em todos os países de origem, como o nosso sistema processual de origem romano-germânica, o processo leva um tempo mais do que irrazoável para que a pessoa possa receber da justiça aquilo que ela faz jus.
E isso é um dado preocupante, porque quando a justiça não se desincumbe da sua função, naquele prazo que representa a expectativa do cidadão, o ser humano ele nutre a vontade de fazer justiça pelas próprias mãos. Então, essa é uma preocupação que ela não é uma preocupação meramente filosófica, é uma preocupação real. E a desjudicialização das questões jurídicas tem exatamente conspirado em prol dessa realização do direito num prazo muito mais exíguo do que aquele que se demora com a prestação judicial. Há sempre uma razão para essas patologias institucionais. Então, por exemplo, eu pertenço ao Supremo Tribunal Federal e já pertenci com meus colegas, Fernando Gonçalves e Benedito Gonçalves, ao Superior Tribunal de Justiça. Então, só para que nós tenhamos uma ideia de comparação, realizou-se um encontro de cortes superiores e verificou-se, por exemplo, que o terceiro Senado alemão, que é o Superior Tribunal de Justiça da Alemanha, tem 3.000 recursos para julgar. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil tem 263.000 recursos para julgar. A Suprema Corte Americana julga 70 recursos, e o Supremo Tribunal Federal tem 70.000 recursos para julgar. Então, era necessário que houvesse um movimento para evitar que o Poder Judiciário fosse o responsável por essa demora da prestação de justiça. E, boa hora, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016, trouxe uma série de inovações. Eliminou uma série de formalidades, conjurou uma prodigalidade recursal, porque no Brasil se recorre muitíssimo. Por amostragem, nós verificamos um caso em que, de 5 decisões judiciais de um juiz de primeira instância, foram interpostos 25 recursos, e, sem prejuízo, nós temos uma litigiosidade desenfreada. Quer dizer, não é razoável que, num país de 200 milhões de habitantes, 100 milhões litiguem em juízo. Então, para cada 2 brasileiros, um litiga em juízo. Eu, inclusive, me deparei, Hamilton, com um fato interessante, porque nós temos a defesa de todos os cidadãos e ainda temos a curatela do nascituro, ou seja, ainda o bebê no ventre materno pode ter direito a litigar em juízo. E, no outro dia, fazendo uma palestra, eu ouvi uma manifestação de uma criança, do choro de uma criança. E aí, então, eu verifiquei que essa litigiosidade desenfreada é da cultura do povo brasileiro, porque uma criança já daquela idade frequentando um simpósio jurídico. Atribuir isso a essa nossa cultura de beligerância. Mas, de toda sorte, o Código veio vencer todas essas barreiras, trouxe vários instrumentos, e, dentre eles, a desjudicialização de inúmeras questões jurídicas. Então, e isso, como eu acabei de afirmar, está em convergência com os movimentos mundiais que procuram conferir eficiência ao direito e à ordem jurídica. E é importante que isso seja feito, porque, muito embora tenha se afirmado em belíssima sede doutrinária que a justiça é uma divindade e só aparece para os que nela creem, a grande realidade é que, quando não se acredita na justiça, efetivamente o cidadão ele nutre o desejo de ele próprio realizar a justiça que ele acha mais adequada. No tocante a essa desjudicialização, quanto à duração razoável dos processos, eu lembraria que o novo Código admite o uso capião extrajudicial, que isso foi efetivamente um grande avanço, porque se trata de um procedimento que se leva a efeito num cartório do foro extrajudicial, através do consenso das partes, e ali, então, ao final, se registra aquela propriedade, que é aquele bem uso capiendo, em nome do titular daquela posse mansa e pacífica que conduziu um Estado de fato ao Estado de Direito, que é a consolidação da propriedade. Lembraria ainda a alienação fiduciária de imóveis, que hoje leva a uma recuperação do imóvel muito mais rápida do que as antigas ações petitórias.
Nós temos a retificação das metragens do imóvel realizada no próprio cartório. Isso, no foro judicial, levava anos a fio, com perícias, demarcação de terras, hoje também realizável no foro extrajudicial, e talvez um grande passo no âmbito da cidadania e dos direitos humanos é a possibilidade hoje do registro nos cartórios da paternidade não consanguínea, mas aquela paternidade socioafetiva, e também a modificação do nome das pessoas que buscam um reconhecimento da sua própria identidade, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, à luz dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Então, hoje, uma pessoa que se reconhece com um sexo diverso, ela pode mudar o seu nome e mudar o seu sexo sem necessidade de cirurgia, comparecendo ao cartório e realizando essa modificação através da autodeclaração. E a paternidade socioafetiva, ela, mutatis mutandis, ela foi, digamos assim, erigida com as mesmas bases que o foi a união estável. Verificou-se que vários casais no país viviam juntos, tinham filhos, havia amor naquela casa, mas ali nunca passara nenhum padre e nenhum juiz. Mas ali havia, efetivamente, uma família. E nós, do Supremo Tribunal Federal, tivemos a oportunidade de julgarmos uma causa muito interessante em que uma jovem fora criada por um pai, a quem ela o reconhecia como pai, tinha um afeto de pai, e já na sua maturidade ela descobriu que a paternidade biológica era referente a um outro cidadão que vivera com a sua mãe em tempos anteriores a essa união que a mãe mantinha com esse pai socioafetivo. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu, vamos dizer assim, numa linguagem coloquial, que o pai não é só aquele pai biológico responsável pelo fato da gestação da mãe, que o pai socioafetivo é aquele pai que cria, é aquele laço que talvez seja muito mais forte, às vezes, do que o próprio laço consanguíneo. E aí permitiu-se, por autodeclaração também, a paternidade socioafetiva coexistente com a paternidade biológica. No tocante a uma questão importante para o direito, que é a tutela dos créditos, a atividade notarial ela apresenta instrumentos magníficos. Então, hoje, por exemplo, o que já fora uma matéria muito debatida de ocorrência de fraudes através da aquisição de bens por terceiros, hoje o Código privilegia exatamente a fé pública do notário. Então, se alguém adquire um bem que já estava registrado com a pendência de um processo, ou que sobre aquele bem já havia um ônus judicial, essa aquisição se dá em fraude do processo, ou seja, é uma alienação que se torna absolutamente insensível para o processo, ou seja, vai-se buscar esse bem como se ele estivesse ainda pertencendo ao patrimônio do devedor, porquanto o notário que registrara aquele bem ostenta fé pública e aquele terceiro que adquiriu o bem não é considerado como adquirente de boa-fé, tendo em vista o caráter da publicidade dos registros imobiliários. Então, hoje, penhoras são registradas, a existência de um processo é registrado e a pessoa não pode alegar que se surpreendeu com uma situação desfavorável, porquanto ela deve necessariamente consultar os registros notariais para verificar se está fazendo uma alienação rígida ou, então, se ela está fazendo uma alienação que pode ser considerada uma fraude processual. Além disso, o novo Código trouxe um meio de prova magnífico, que é a ata notarial. Quer dizer, a ata notarial, hoje, é um documento lavrado no cartório em que o tabelião
ele certifica tudo quanto consta das mídias digitais, e ali, ele assistindo à mídia, ele consigna no documento público aquilo que ele assistiu, viu e ouviu. E aquele documento carrega consigo a fé pública que tem o notário. E mais ainda, qualquer obrigação firmada perante o notário tem força de título executivo extrajudicial e pode-se iniciar imediatamente atos no processo para realizar aquele direito que está consagrado naquele título executivo. E há também uma figura muito interessante que eu e o Hamilton experimentamos durante muito tempo na qualidade de professores. Inventaram, eu, na minha época, não participei dessa prática, mas na criação dos cursos jurídicos no Brasil, uma das formas de festejar esse dia se caracteriza pela ida aos alunos num grande restaurante, comem, bebem, um deles se levanta, faz um discurso e vão embora sem pagar. Esse é o denominado golpe do pendura. Isso é uma praxe acadêmica, mas é uma praxe acadêmica antijurídica. Então, eu e o Hamilton, como professores, várias vezes fomos acordados de madrugada com os alunos presos na delegacia que pediam a nossa interferência por quanto comeram, e sempre escolhiam os melhores restaurantes, os melhores vinhos e os melhores charutos. Então, a conta era alta. E nessa ocasião, o Código Civil consagrava a figura do penhor legal, ou seja, era possível ao titular do estabelecimento apreender os bens que as pessoas tinham, levar a juízo e homologar aquilo como se fosse um penhor legal. Aqueles bens separados que estavam com essas pessoas que participaram do golpe do pendura eram reservados para pagar a conta. E eles, então, eram levados à delegacia e homologavam-se o penhor legal. Hoje, os próprios notários podem fazer o penhor legal. Não é necessário ir a juízo. Pode ser um cartório muito mais perto, são 15 mil postos no Brasil inteiro, e ali se pode realizar esse penhor legal, que é, digamos assim, uma bela lembrança da nossa vida acadêmica. Eu me recordo que, certa feita, lá pelas 2 ou 3 horas da madrugada, nunca antes disso, eu fui acordado e aí os alunos já estavam num estado etílico bastante significativo e pediam que eu fosse acordado para resolver aquele problema. E a minha mulher, então, primeiro ela chamou atenção porque parece que não foram muito corteses ao pedir para acordar, como se fosse o aluno já naquele estado em que se encontrava, dizia, chama ele aí. Ela falou, não, vamos devagar, vamos falar direitinho para eu poder acordá-lo. Então, foi acordado, e aí, professor, nós estamos presos aqui, como é que o senhor pode resolver isso? Bom, pagar a conta eu não posso, então vamos ver de que maneira nós vamos solucionar essa questão. Me deem 5 minutos. E aí, por sorte deles, eu abri o Código de Processo Penal e verifiquei que aquele delito ele só era passível de ser investigado se houvesse uma representação do representante legal da firma, e não por um garçom. E eles foram levados à delegacia pelo garçom gerente. Eu, então, depois de pesquisar no livro do professor Torinho, eu liguei, eles ligaram de volta, e eu, então, falei com o policial de plantão. Eu disse, olha, quem é que levou os alunos presos? Ah, quem levou foi o garçom principal do restaurante. Aí eu alertei, olha, esse crime, ele depende de representação do dono da empresa, o dono do restaurante. Se não foi o dono do restaurante que ofereceu essa queixa criminal, então o senhor está cometendo um abuso de autoridade em prendê-los. Então, os alunos foram soltos com base nesse argumento. E depois, então, houve uma audiência. E eu me recordo como se fosse hoje, porque eu era juiz de primeira instância e fui arrolado como testemunha dos alunos. Hein? Você também. E o Hamilton era meu colega. Então, eu me lembro como se fosse hoje, nós passamos num corredor
Exatamente. Nós passamos num corredor polonês como um herói. Vai lá, professor, vamos lá, como se fosse para uma arena. E a primeira pergunta que o juiz me fez, colega, Paulo Lara, a primeira pergunta que ele fez, o senhor, como juiz, o senhor acha legítima essa atitude? Então, eu fiquei realmente numa situação muito desconfortável. Eu falei, não acho, legítima não é, mas é um costume que está consagrado já, porque havia, digamos assim, uma forma de retirar a criminalização daquela figura através do costume acadêmico. Enfim, a verdade é que, nessa audiência, o dono do restaurante e o advogado fizeram um grande acordo, oferecendo um jantar num restaurante giratório no Clube da Aeronáutica, e assim resolveu-se esse litígio, mas que hoje ainda é passível de ser reprimido através do penhor legal feito pelos notários. E há várias outras medidas que hoje podem ser encartadas dentro da atividade notarial. Mas, para mim, a mais expressiva, já foi objeto de um debate aqui, é essa possibilidade de mediação e conciliação. E o futuro da solução dos litígios está exatamente na mediação e nas ações transindividuais, ou as ações civis públicas. E aí eu daria um exemplo para o público aqui presente. Aquelas senhoras, aquelas mulheres que tomaram aquela pílula falsificada, que tiveram filhos que não estavam dentro do planejamento familiar, elas nem precisaram sair de casa para serem indenizadas. O Ministério Público propôs uma ação contra o laboratório, e essa ação, que é transindividual, porque atende a mais de uma pessoa, várias pessoas, nessa ação o Ministério Público logrou a condenação do laboratório a todas as mulheres que foram surpreendidas com aquele medicamento falsificado. E elas, então, apenas ingressavam em juízo para pedir o seu prejuízo particular. Apresentava o seu pedido, a demonstração do seu estado de gravidez, não é indesejada, mas involuntário, e ali, a partir dessas ações, digamos assim, várias pessoas foram indenizadas sem que houvesse necessidade de ingressar em juízo. Então, essas ações nós costumamos sintetizar como as ações que veiculam a luta do forte em favor dos fracos. Então, o futuro da solução dos litígios será ou essas ações que atingem várias pessoas, ou então através da mediação e da conciliação, que é a melhor forma de solução do litígio, na medida em que otimiza o relacionamento social. Numa conciliação não há vencedor e nem vencidos. As pessoas acabam se conciliando. E aí, sobre um novo enfoque, eu fui juiz civil, o Hamilton também foi, mas desta parte nós sabíamos fazer conciliação. Sabíamos tanto que a gente saía de casa e dizia, olha, eu vou sair de casa para trabalhar, que horas eu volto eu não sei. Porque nós tentávamos até o final, na vara civil, que pertencíamos, a conciliação. Eu era da 9ª, você era 17ª. E eu era tão enfático, tão insistente na conciliação, que muitas vezes os advogados batiam na minha porta, antes de começar o dia, e diziam, excelência, hoje não tem conciliação. Aí eu dizia assim, vamos ver, e acabava saindo um acordo ali, num determinado momento. Mas, recentemente, eu li uma obra muito interessante do professor de Harvard, o professor Jonathan Meisel, e o título da obra é interessante, é The Happiness and the Law, a felicidade e a lei. E ele diz que, ele afirma com muita propriedade, que as pessoas só fazem acordos, só se conciliam, quando elas têm a sensação de que estão sendo tratadas com justiça e saem felizes daquele acordo. Ninguém faz acordo para sair infeliz daquela situação. E aqui eu também trago ao lume uma experiência muito interessante que nós tivemos, eu tenho quase certeza que você também estava presente, Hamilton, que o Tribunal do Rio de Janeiro realizou um encontro pastoral da terra na casa do cardeal Dom Eugênio de Salles, no Sumaré. E aí, esse encontro foi muito interessante, porque era uma plateia dividida, de um lado, favelados, do outro lado, juízes.
E esses favelados tinham muita experiência, até alhures do exterior, sobre a questão pastoral da terra. E a grande queixa era exatamente as liminares que os juízes deferiam, colocando para fora de um imóvel uma pessoa, sem saber se não estava criando um problema social maior do que aquele que se queria evitar. E isso por quê? Porque nas comunidades carentes, exatamente porque as pessoas não têm vínculos jurídicos, só vínculos de afeição, às vezes elas desfazem aquele vínculo e o titular da posse vai embora e deixa ali uma família, com filhos, e aí, no momento que se vai executar a decisão, se surpreende aquelas pessoas desvalidas, com aquelas crianças abandonadas, e o titular da posse não é encontrado. Então, nesse encontro na casa do cardeal, ao final de alguns dias, foi lavrada uma carta a 4 mãos, juízes e favelados. E uma das cláusulas era exatamente essa, que os juízes, antes de deliberarem sobre o alijamento de uma pessoa da posse, o afastamento de uma pessoa da posse, deveria se certificar se por trás daquela pessoa não havia uma família, crianças. E eu, então, semanas depois desse encontro na casa do cardeal Dom Angênio Salles, eu recebi uma ação possessória em que me era permitido deferir uma liminar, porque as provas eram robustas de que havia uma moléstia à posse antijurídica, uma lesão à posse antijurídica. Era um terreno que pertencia a uma entidade bancária, e nesse terreno havia um canteiro de obras, e havia ali uma casa. Nessa casa morava um cidadão que tomava conta do terreno. Então, a entidade bancária deixou que ele ficasse naquele terreno. Só que, no momento em que a entidade bancária foi construir o imóvel, chegou a ele e disse, olha, você pode ficar aqui mais uns 6 meses, depois você tem que desocupar. Vamos assinar aqui um documento, um empréstimo gratuito da área, você assina com testemunhas, e daqui a 6 meses você tem que sair. Passaram-se os 6 meses, ele não saiu. E aí chegou ao meu gabinete uma ação possessória dessa entidade bancária pedindo que tirasse esse cidadão do terreno, porque a entidade queria construir um banco. E eu, então, advertido por aqueles alertas da casa, do encontro na casa do cardeal sobre a questão pastoral da terra, eu determinei a designação de uma audiência para ouvir as pessoas. E aí, o fato é muito interessante, que foi uma experiência muito rica para a minha vida profissional, por isso que, quando apregoadas as pessoas, os senhores sabem que, ao iniciar uma audiência, o oficial de justiça chama o autor, chama o réu para entrar na sala de audiências. Então, convocada a parte autora, entraram na sala de audiências os advogados da entidade bancária, munidos de palm tops, laptops, caneta laser. Eu acho até que nas pastas devia ter míssil antiaéreo, enfim, estavam muito equipados. E, convocado o réu a ingressar na sala de audiências, ingressou na minha sala um homem humilde, que entrou, inclusive, com tanta calma, que ele entrou penteando o cabelo. Aí os senhores me perguntaram, mas como é que o senhor lembra que ele estava penteando o cabelo? É porque ninguém é perfeito e eu sou um tricolor doente. E ele penteava o cabelo com um pente chamado Flamengo. Aí eu imaginei, desgraça pouco é bobagem. Ele está errado, não tem advogado, ainda me entra com esse assíntio de pentear o cabelo com o pente Flamengo. Mas, de qualquer maneira, a justiça é a ponte por onde passam todas as misérias. Então, nós temos que ser tolerantes com o cidadão. Aí ele sentou-se, os advogados também, e eu, então, perguntei a ele, esse documento aqui foi assinado pelo senhor? Foi, sim, senhor. O senhor se comprometeu a sair em 6 meses? Me comprometi. O senhor saiu? Não saiu, senhor. Então, quer dizer, a prova plena para mandar ele embora. E aí, então, me veio a influência daquele encontro, e eu perguntei a ele, o senhor tem uma família? Aí ele falou assim, ainda não.
Bom, aí já ficou uma incógnita, mas também os juízes têm de respeitar a intimidade, a privacidade da parte. E aí eu perguntei a ele, quanto tempo o senhor precisa para desocupar o imóvel? Porque nós, juízes, sempre fizemos acordo, concedendo alguns meses para a pessoa desocupar, que é mais rápido do que o processo pode levar depois com recurso, com a medida de urgência para proteger o hipossuficiente. E eu falei, quanto tempo o senhor precisa para desocupar o imóvel? E aí ele me falou assim, meio-dia. Aí eu falei, bom, não é possível. O homem entra aqui sem advogado, já está numa situação difícil. Me diz que ainda não tem uma família e me pede meio-dia para sair. Esse homem ou está debochando da justiça, ou então nós estamos estressados com a situação dele à toa. E aí eu disse a ele, olha, o senhor me perdoe, mas nós não podemos invadir a sua privacidade, mas nós aqui estamos acostumados a fazer acordos de meses. O senhor pediu meio-dia? Ele falou, então, o senhor me perguntou se eu tenho uma família. E eu disse para o senhor que ainda não. Por quê? Porque eu vou me casar amanhã. E eu queria, pelo menos, passar meio-dia com a minha esposa na casa. Quer dizer, tudo que ele queria era uma lua de mel de meio-dia, que é uma temeridade. Um homem passar um período de probation de lua de mel de meio-dia, tendo que ir embora no dia seguinte. Podia destruir aquele casamento. Então, os advogados ficaram apiedados dele e aí concederam a ele 6 meses de ocupação no imóvel com presente de casamento, sem pagar um tostão. Fim desse prazo, ele sairia do imóvel. Aí ele levantou com aquela calma, ainda penteando o cabelo, agradeceu e foi embora, assim, com aquele ar tranquilo que todas essas pessoas humildes têm, porque elas dificilmente transgridem a ordem jurídica. Então, eu diria que a desjudicialização e a delegação para os notários dessas atividades que são notoriamente, principalmente atribuíveis ao Poder Judiciário, essas atividades elas vão cumprir alguns grandes objetivos. Primeiro, elas vão desafogar a justiça. Em segundo lugar, elas vão exacerbar o sentimento de cidadania. Em terceiro lugar, vai propiciar que o Brasil cumpra a sua promessa constitucional de criar uma sociedade justa e solidária, que até hoje não se descobriu o conceito de justiça. Mas, de certo, todos nós sabemos que o Senhor das ideias e das palavras morreu na cruz em prol desse valor. Então, muito obrigado e tenha uma boa noite. Oi, meus amigos. Hoje estou aqui para comunicar a todos vocês que a Confederação Nacional de Notários e Registradores criou a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Por que isso? Porque nós queremos atender cada vez melhor a população brasileira e o serviço notarial e registral. Vamos instalar câmaras de mediação no Brasil inteiro, em todos os sindicatos da federação. Além dos sindicatos, os cartórios que tiverem interesse. Nos cartórios interessados, nós vamos instalar a Câmara de Mediação e Conciliação. Nos dois sindicatos e na confederação, vai ter a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Inicialmente, vamos fazer parceria com outras entidades que fazem mediação, conciliação e arbitragem, para nós termos corpo especializado para esses atos. Então, com isso, vamos procurar todas as instituições, seja ordens de advogados, seja associações comerciais, para que possamos fazer parcerias para termos os professores e os conciliadores, mestres, que possam nos ajudar a trabalhar nesse sentido. A Câmara de Mediação e Conciliação vai desafogar os juizados especiais por causa da capilaridade dos nossos cartórios. Nós temos mais de 15 mil cartórios no Brasil, prontos para atender a população. Com isso, nós vamos ajudar o Judiciário nesse trabalho de melhorar o ritmo dos seus serviços. Queremos que os notários e registradores cada vez mais unidos, cada vez mais preparados e sempre juntos com as entidades notariais e registrais, para que possamos fazer um serviço bem feito e de excelência. Muito obrigado a todos.
Também na CONCART, a doutora Fernanda Rocha Lourenço Levi palestrou sobre mediação como forma de solução de conflitos. Veja só. Mediação é uma grande oportunidade de conversa auxiliada por um terceiro especialmente capacitado para atuar como mediador. E a mediação, com toda a sua liberdade, com sua essência, com a sua riqueza, de repente, essa arte, que é uma arte milenar, que nos anos 70 ganha cunho de ciência, ela se vê convidada a integrar um sistema formal de resolução de conflitos. Neste momento, nós, mediadores, que há muito trabalhávamos fora do chapéu da lei, tínhamos muitos receios. Será que a riqueza da mediação será restrita? Será engavetada? Como que a lei tratará a mediação? Num primeiro momento, eu pessoalmente estava extremamente receosa e pensei, bom, precisamos conversar, precisamos entender o que está acontecendo, precisamos estabelecer pontes com este universo e, a partir destas pontes, trabalhar a essência da mediação com o direito. Como que ela servirá sem perder a sua grande riqueza e sua qualidade? Na falta de lei, de repente, nós estávamos envolvidos com o novo Código de Processo Civil, com a lei de mediação, e antes disso, e já tinha alguns projetos que estavam em andamento, enfim, em andamento mais ou menos, parados, enfim, surgiu a Resolução 125, que foi um marco no nosso sistema jurídico em termos de política judiciária. Na época, o ministro César Peluso também estava chegando, à presidência, então o ministro César Peluso sempre foi muito simpático à mediação e vários movimentos, várias pessoas envolvidas nesse movimento, enfim, foi construída a Resolução 125, que dizia: a conta não fecha e a conta não vai fechar com uma única porta, que é a porta do Poder Judiciário. Nem que eu tenha todos os juízes do mundo, eu vou dar conta de ofertar uma solução adequada e célere para aqueles interesses resistidos que chegam ao Poder Judiciário. Nós precisamos ampliar essas portas. Nós precisamos trazer outros meios, não alternativos, não secundários, mas ao lado do Poder Judiciário. Sabíamos, e fomos inúmeras vezes ao CNJ, nas reuniões, enfim, também na época dos projetos, e quando o deputado fala, tínhamos processualistas, e nós perguntávamos, mas tem mediadores ali, compondo as comissões, e depois as comissões começaram a também integrar mediadores que pudessem trazer à prática a sua sabedoria. Enfim, nós sabíamos que o grande desafio seria a implantação. Nós estamos falando de uma mudança de cultura. Nós estamos falando de empoderar as pessoas, de dar oportunidade para que elas próprias cheguem a soluções adequadas por meio do diálogo. Nós sabíamos que colocar o time em campo não seria fácil. A partir desses desafios, e já faz um bom tempo, Roberto, vamos ampliar, vamos construir os Sejusques, até fisicamente, onde seriam esses centros que pudessem dar conta de uma demanda e que a fila não mudasse de lugar.
e que o serviço fosse prestado com qualidade. Essa sempre foi a nossa preocupação, com qualidade. E olhem de onde eu falo. Eu falo a partir de um olhar amplo, porque eu venho do setor privado. Eu represento uma instituição que atua no setor privado, mas a mediação é uma só. Eu não posso pensar só a partir do setor privado. Eu tenho que pensar na mediação como um meio que atenda aos interesses de todos. E que interesses são esses? O interesse de a oportunidade de participar de uma mediação com qualidade. Se os sejusques não estão ainda aparelhados, então, a partir da lente do Poder Judiciário, vamos construir parcerias com o setor privado. Aí vem a lei e diz que é possível, sim, credenciar câmaras privadas para atuarem em parceria com o setor público. Esse tema é um tema extremamente desafiante. Muitos estados ainda não se veem confortáveis no credenciamento das câmaras privadas. São Paulo, nós temos 70 instituições credenciadas junto ao NUPEMEC e ainda não há uma distribuição ou um critério de distribuição que seja confortável para todos, com transparência, ou seja, todos estamos juntos construindo este novo cenário. E chega o provimento 67. Né? E ele chega para o setor privado, é muito interessante isso, como cada um usa uma lente diferente, né, para ver o mesmo cenário. Isso é mediação. Né? Se para o setor público, enfim, para o CNJ, o provimento 67 pode representar uma capilaridade em termos de serviços, e serviços prestados com confiança, e serviços prestados sob a fiscalização, que no setor privado isso é muito difícil, parece interessante um provimento 67. Então, eu vou colocar dentro deste provimento 67 os requisitos necessários para atuar como mediador judicial. Porque minha casa, minha lei. Enfim, se eu tenho a lente do setor privado, eu penso, nossa, mas eu estou aqui com as minhas câmaras querendo credenciar para oferecer o serviço, os cartórios podem representar uma concorrência. E que concorrência é essa? Uma concorrência de alguém que é muito bem estruturado, que detém a confiança, que tem fé pública, que está por todo lado. Nossa, o que isso vai representar para o meu setor privado? Que medo! É esse sentimento inicial. Como é que eu vou me relacionar com esse setor, eu a partir das minhas câmaras privadas? E pela lente daqueles que vão prestar o serviço sob o provimento 67, não sei, só uma sensação. Né? Ainda muito a construir em conjunto, especialmente em relação aos próprios valores relacionados ao próprio serviço. Enfim, compensa ou não compensa? É facultativo, mas compensa para mim, na minha estrutura, oferecer esse serviço ou faz parte da minha missão como um todo? Então, aqui a minha fala vem muito no sentido da gente pensar como construir essas pontes. Né? Como que a gente pode, como um todo, atender os nossos reais interesses em prol de um sistema como um todo, que é a mediação, que, em última análise, ou em primeira análise,
ela oferece uma oportunidade de acesso à ordem jurídica justa, que é o usuário encontrar um espaço em que ele pode conversar com o outro, ter os seus direitos ou interesses atendidos com o outro e não contra o outro. E quando ele não consegue fazer isso de maneira solitária, por meio da negociação, que ele possa encontrar num terceiro capacitado, um facilitador para esse diálogo. Quando eu leio o provimento 67, eu tenho muitas questões, muitas perguntas, e que bom que a gente tem perguntas, né? Mas a participação do advogado, a ordem dos advogados está extremamente desconfortável, está lá defendendo os seus interesses, e não é só em relação ao provimento 67, é em relação à participação do advogado como um todo. Eu integro a comissão, o nome comprido, Comissão de Mediação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Eu sou advogada de formação, não me sinto advogada. Não me sinto. Eu amo o direito, estou na academia há anos, mas eu não me sinto mais uma advogada. Eu me sinto mediadora. E que bom que eu posso integrar a comissão da Ordem dos Advogados nessa condição. E com bastante clareza e com bastante transparência. Os interesses das classes, no meu ponto de vista, eles precisam ser harmonizados em prol de um bem maior. Então, com todo o respeito, né, à ordem dos advogados, a ordem que eu integro, e eu me sinto bastante confortável para falar isso, eu acho sim que há momentos, e muitos momentos, que a presença do advogado é fundamental, porque nós estamos em um país que ainda as pessoas não conhecem, apesar de, enfim, as portas estarem abertas, não conhecem os seus direitos e podem realizar um acordo sem que a decisão esteja efetivamente informada. Esta é uma preocupação. Agora, em outros cenários, o advogado é absolutamente dispensável. Não é para todas as situações que o advogado é figura essencial, no meu ponto de vista. Daí a presença facultativa. Na arbitragem, a presença do advogado, na lei de arbitragem, a presença do advogado é facultativa. E não é por isso. Eu nunca vi uma arbitragem que envolve questões complexas sem a presença de muitos advogados. Não são 2 advogados, são muitos advogados. Então, assim, são muitos temas, né, que a gente poderia pensar aqui no provimento 67. Por exemplo, a participação dos escreventes habilitados, até 5 escreventes habilitados, mas será que esse número é um número fechado, aberto? Eu posso ou não trazer mediadores externos para atuar em conjunto? A questão das verbas remuneratórias pelo serviço prestado, a questão da capacitação. Nós temos uma escola, né, e uma escola aqui muito bem conduzida que pode oferecer essa capacitação. Enfim, eu trago aqui levanto alguns pontos, né, e faço um convite para, como o doutor Edson falou, é um mergulho numa piscina. Talvez a nossa piscina não seja tão quente, né, mas ela seja de uma temperatura muito adequada para que todos possamos juntos construir esse diálogo e essas pontes entre os nossos, com as nossas lentes, né, que a gente possa olhar pela lente do outro e juntos construir um ambiente favorável ao desenvolvimento da mediação. Então, essas são as minhas primeiras considerações em relação a esse tema. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!